Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem pelo chat. Eu acabei de reparar aqui que o título do programa de hoje não entrou aqui na descrição do vídeo, mas fiquem tranquilos e tranquilas. A gente hoje vai falar sobre dois temas mais ou menos espinhosos, né? Enfim, vai falar sobre são duas perguntas que mandaram aqui pra gente ao longo dessas transmissões. Uma dessas perguntas é sobre abuso sexual de criança, né? E a outra é sobre a morte. Como abordar esse assunto da morte. Então, esse é o tema, Mariana. Vai ser sobre isso. São temas assim mais difíceis de falar, né, com as crianças. Ou mais difíceis da gente abordar, ou de encontrar lugar para que a gente possa se orientar bem na conversa ou na abordagem desses assuntos. Tá bom, pessoal? Então, hoje a gente vai falar sobre isso rapidamente. Né? Não pretendo, enfim, abordar todo o tema aqui. Nem daria para abordar todo o tema aqui, mas são duas dicas simples assim, que eu vou dar. Uma delas sobre, né, abuso sexual de criança e a outra sobre o tema da morte, né? Então, ontem, um grande amigo... Obrigado, Claudiane. Claudiane agradecendo aqui a aula de ontem no curso dos 4 temperamentos, está falando que a aula de ontem foi incrível. Cada aula melhor que a outra. Que bom, Claudiane. Realmente a gente não consegue dar uma aula curta, né? Então, ontem foram 3 horas de aula de novo aí, né? Mas o pessoal ficou firme e forte até o final. Então, beleza. Um grande amigo meu, advogado, né? Então, pessoa que eu gosto muito, ele tem 2 filhinhas, né? Gêmeas. E ontem ele me mandou aqui ele estava conversando, né? Ele mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Né? Pergunta não, estava conversando ali sobre a vida dele, tal. Ele falou, rapaz, a minha filha começou a me perguntar sobre a morte aqui, né? Como é que eu abordo isso? Como é que eu não abordo, tal. Então ele se sentiu ali um pouco, enfim, desconcertado pela pergunta da menininha, né? Ela está com 4 aninhos, né? Então já começa ali a aparecer no horizonte de consciência dela, começa a aparecer provavelmente por histórias que ela ouve ou por, enfim, desenhos animados, né, que ela vê, enfim, começa a aparecer já essa ideia da morte ali. Então a gente já seria bom a gente conversar aqui um pouquinho com isso para a gente ir adiantando nessa temática. No caso, né, de algum de vocês ter dificuldade, né, para abordar esse assunto, que pode ser um assunto um pouco desconfortável, né? Perdão. A verdade é que para o nosso tempo, né, para o nosso tempo contemporâneo aqui, a gente está nesse nosso século, o tema da morte é sempre um tema um pouquinho desconfortável, né? Então, imagina que hoje eu vou convidar vocês para comer uma pizza lá em casa com a minha esposa, tal, e aí vocês vão chegar lá em casa, a gente, né, imagina aqui, abrir até um vinho aqui. Ontem o pessoal me pegou no flagra tomando vinho no meio da aula lá dos 4 temperamentos, né? Alguém reparou que eu tava bebendo, porque eu ouvi o barulho, eu tô meio escondido aqui para não dar da pinta que eu tava bebendo um vinhozinho, então alguém ouviu o barulho da rolha, puf, e aí falou, doutor, a gente tá bebendo vinho aqui. Então, imagina que a gente estivesse lá em casa hoje, né, convidasse algum de vocês aí para comer uma pizza com a gente, né, hoje lá em casa, lá com a minha esposa, tal, as crianças, e fosse abrir um vinho e sentasse à mesa, né, imagina só, a gente fala assim, então, né, essa coisa da morte e tal, isso é um pouco desconfortável, né, imagina que coisa terrível, a gente falar de um tema desse, assim, mas, porra, Ítalo, tá brincando, né, cara? Eu não volto aqui mais na tua casa, né? Vamos ficar falando de morte aqui, porra. Vim aqui pra gente falar sobre coisas, né, de homeschooling, vim aqui pra falar sobre coisas de educação de filho, né? A gente veio aqui pra, né, para bater um papo bacana, para pensar em projetos, né, o que a gente vai fazer, né, qual vai ser o próximo plano aí de dominação do Brasil, né, de intelectual, etc. Qual vai ser o próximo plano aqui? Mas vou ficar falando de morte, cara, essa altura do campeonato, pelo amor de Santo Cristo, né? Então, é um tema que incomoda, inclusive, os adultos, né? Então, para um tempo como o nosso, né, que faz uma certa aposta, né, mesmo para as pessoas que têm religião, mesmo para as pessoas que têm vida intelectual, mesmo para as pessoas que têm um desejo de transcendência, né, o nosso tempo, a todo instante, né, ele nos convida a um mergulho nas coisas do mundo, ele nos convida a um mergulho nas coisas materiais, né, nos convida a um mergulho nas coisas do prazer. De outro modo, quer queiramos ou não, o fato de que nós vivemos nesse nosso tempo, a gente tem um apelo hedonista e materialista, e a gente sempre tem
né, uma atração, a gente sempre tem uma atração a essas realidades. E a morte, por assim dizer, né, a morte, ela, né, por definição, ela é um chamado para o outro polo, né? A morte, ela nos tira desse estado, né, de prazer, desse estado material, e nos leva, né, nos transporta para uma outra dimensão, não é verdade? Quer dizer, a morte, para quem tem fé, ou mesmo para quem não tem fé, para quem pela razão já chegou à conclusão de que, bem, a gente continua existindo mesmo depois da morte material, né? Mas ainda assim, né, é um estado, né, de existência não material. Então existe um desconforto, né, a perda da matéria, a perda do prazer, a perda da instalação material, e seja uma instalação material corporal, uma instalação material de outro gênero, né, então não ter bens materiais é, por definição, para o nosso tempo, para a nossa geração, para a nossa cosmovisão, algo demasiadamente incômodo, né? É muito incômodo essa realidade. Então, se a gente já se aventura, né, já aparece no nosso horizonte de consciência, já aparece no nosso horizonte de percepção a possibilidade, de repente, de estar privado, né, de certos itens de conforto, de estar privado, né, de camisa de 100% linho, 100% algodão, estar privado de açúcar, estar privado de ar-condicionado, né? Quando a gente começa a ver que a gente vai estar privado de algo, né, que nos dá conforto ou que nos instala na matéria, na materialidade do mundo, a gente já começa, não é assim que funciona? A gente já começa a ficar angustiado, a gente já começa a ficar desesperado, a gente já pode começar a perder a paz, né? Veja, a morte, né, mesmo para as pessoas que têm fé, hein? A morte, ela, no final das contas, ela marca essa fronteira última da realidade, da instalação material. Então, o advento do cenário, né, da perspectiva da morte, ela pode, de fato, nos incomodar muito. E quando um filho nosso, né, ele vem para a gente com essa... ele vem para a gente com essa demanda, né, específica de o que acontece quando eu morro, né? Papai, mamãe, você vai morrer, eu vou ficar triste, né? Ou então, para onde é que a gente vai, né? Às vezes o filho vem com uma pergunta específica dessa e pelo fato da gente não ter, né, preparado essa criaturinha na cosmovisão, né, tradicional, na cosmovisão completa, né? A gente pode ser desconcertado e falar, cara, como é que eu falo isso aqui? Eu tenho medo de chocar meu filho, né? Eu tenho medo de traumatizá-lo, eu tenho medo de já, né, botar para ele um peso da vida, que é o peso da ausência, e que talvez ele não consiga articular dentro da sua estrutura cognitiva, da sua estrutura afetiva, da sua estrutura sensitiva. Como é que eu faço, então, para abordar esse assunto da morte com o meu filho? Então, existem uma série de... Né, uma série não, mas existem algumas possibilidades aqui para que a gente aborde esse assunto da morte com as nossas crianças. O primeiro deles foi o que eu falei com o meu amigo ontem, né, por WhatsApp, né, eu falei com ele, olha, então, Fábio, o que você vai fazer? Você fala aí da morte com a criança, né? Não tem muito o que falar, não tem muito o que pensar. Você é um homem que tem fé, você tem estrutura, né? Você tem religião, então você pode falar para ele, né? Pode falar para a criança e já começar a fazer para a criança um recorte mesmo, né? Da estrutura cosmológica dentro da qual você está inserido. Qual que é a estrutura cosmológica dentro da qual você está inserido? Não é só dentro do planeta Terra, né? Dentro desse universo de materialidade. Já começa a encaminhar com a criança o cenário mesmo do céu, o cenário do inferno. Vai falar, então vai falar de inferno com meu filho, pelo amor de Deus, que coisa opressiva, que coisa terrível. Olha, o inferno, ele põe pra gente, instala a gente numa percepção necessária para que a gente possa conviver bem nesse mundo, chamado justiça, não é verdade? Quer dizer, a gente não entende que cada um vai receber o que é seu, né? A gente não entende o conceito de justiça e possivelmente a gente vai viver muito mal neste mundo. Então não prive o seu filho da cosmovisão tradicional, da cosmovisão completa, clássica, né? Porque isso o ajuda, isso ajuda todos nós a que a gente possa operar de modo mais justo, operar de modo mais caridoso, né? Operar de modo mais atento. A gente vai entender que existem consequências para os nossos atos, ok? Então veja, para esse meu amigo, né, que tem uma cosmovisão cristã, eu falei, olha, faça isso, né? Já vai mostrando aí para sua filha, para as suas filhas, né, esse recorte do mundo. Isso vai ser muito útil para ela, isso não vai traumatizá-la de modo algum, você está instalando ela na realidade, né? Na verdade, você já fala para sua filha, né? Olha, cuidado, olha para um lado e para o outro antes de atravessar a rua. Ou então você diz, ó, aqui é o mercado, aqui é o parquinho, né? Ali é o banheiro. Você não fala, você não dá uma orientação espacial, né, de inserção espacial neste mundo para sua filha. O que é isso, se não estar descortinando para a sua filha, estar descortinando para o seu filho a instalação mesma na qual ele vive?
né? Ou eles vivem. Então, veja, quando a gente vai orientando nossos filhos espacialmente, a gente, de algum modo, está fazendo o quê? A gente está descortinando a estrutura do mundo para esse nosso filho, né? Quando a gente diz, ali é o banheiro, ali é a gaveta onde tem a colher, aqui é a gaveta na qual você vai botar a sua saia, vai botar o seu shortinho, vai botar a sua camisa. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está descortinando a estrutura do mundo. Mas, veja, a gente está descortinando só uma parte do mundo, que é a parte material. Existe, no entanto, outro componente desse mundo no qual a gente vive, que é o componente transcendente, né? É o componente no qual aquelas coisas que não têm matéria existem, né? É um certo modo de falar sobre isso. Então, veja, a gente pode, a gente deve, no final das contas, introduzir o nosso filho no mundo completo, né? E não apenas nesse mundo reduzido, nesse mundo amputado, nesse mundo material. Ok? Então, aqui está uma primeira coisa para que a gente possa começar a criar na criança, e na gente mesmo, muitas vezes, né, a criar na criança a possibilidade de entender a noção ou o conceito da morte. Tá? Porque, veja, a morte não é uma cessação, não é acabar com toda a existência. Não, é só uma outra instalação da existência, né, da vida, por assim dizer. Tá? Então, a gente continua tendo vida transcendente, a gente continua tendo vida do espírito, a gente só não tem a vida da matéria, ok? Então aqui é um jeito já de encaminhar essa discussão da morte com nossos filhos, um jeito mais prático, inclusive, fala, Ítalo, mas aqui ok, beleza, mas eu queria uma coisa mais material, eu queria aqui uma dica mais palpável, eu queria aqui uma ferramenta para que meu filho não se traumatize, por exemplo, quando um tio morreu, quando um primo morreu, quando eu morrer. Olha, isso aqui é uma ilusão, né? A gente sempre se traumatiza quando alguém morre, né? Não sei se vocês... Isso aqui é uma coisa também curiosa, né? Eu queria até perguntar para vocês aí, me respondam agora, por favor, se vocês puderem. Vocês estão com a mão, estão com o dedo no gatilho aí. Se vocês puderem, né, pensa um pouquinho, pensa por 20, 30 segundos, né? Quantos velórios vocês já foram? Né? Pensa um pouquinho, quantas pessoas de fato importantes vocês já perderam. A gente vai chegar à conclusão de que nós, né, que somos pessoas ali com mais de 30, a maior parte das pessoas aqui tem mais de 30 anos, né? A gente já tem uma certa experiência de vida, e, no entanto, a gente acompanhou poucas mortes, né? Pouquíssimas mortes, 2, 3 pessoas, a gente viu morrer, 2, 3 pessoas. Talvez a gente nunca tenha visto ninguém morrer, inclusive, né? Talvez a gente tenha tido notícias de que as pessoas morrem, né? Olha aqui, a Olinda falou 5. A Olinda tem um recorde que provavelmente vai ser o recorde do dia aqui. 5 a gente já estava falando de um número bastante expressivo. Claudiane aqui, ó, deve ser a média. 3 velórios nos 40 anos de vida, né? Fabiana Rocha, 1. Né, verdadeiramente é isso, né? A gente, mesmo sendo adulto, mesmo tendo vivido já bastante, de algum modo, a gente tem pouca experiência de morte. Então, a gente sempre vai se chocar, a gente sempre vai se afetar profundamente, tá? Quando a gente se depara com o limite mesmo da vida humana, nessa instalação que a gente está mais habituado. A gente está habituado com a vida humana nessa instalação corporal, nessa instalação material, com essa forma aqui, né, com essa figura. Quando essa figura, quando essa forma, quando essa instalação se rompe e a gente vai para um outro modo de instalação, as pessoas que continuam com essa instalação corporal, de fato se chocam, de fato se assustam, de fato se entristecem, né? A convivência humana, ela pede, ela exige presença e figura. Isso não foi eu que disse, isso aqui é o próprio... um místico e poeta do século XVI, né, que falou isso, né? O amor humano pede presença e figura, né? Então a gente precisa olhar, a gente precisa tocar. Quando a gente não pode olhar e tocar, a gente de fato padece, falta algo no nosso peito. Então veja, querer que os nossos filhos, né, querer que nossos filhos não se choquem, não se entristeçam, não se espantem com a morte, é um desejo que, na verdade, a gente mesmo não consegue entregar, né? A gente mesmo não consegue estar aqui dentro, né, dessa realidade. Então, nossos filhos também vão padecer, de algum modo. Nossos filhos também vão se chocar, também vão se entristecer, também não vão entender o que está acontecendo. Isso é o natural, né? Quando a gente está do lado de cada fronteira, a gente não sabe exatamente o que está do lado de lá, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, né? Não é assim que já foi descrito pra gente, ok, beleza? A gente só precisa ajudá-los a entender que, né, só é uma grande pretensão, a gente precisa ajudar a que eles entendam que a existência permanece, né, ele continua, né, o tempo, a gente continua, a gente sai do tempo, a gente vai para uma outra instalação, ok, isso é difícil fazer, mas a gente vai introduzindo ali neles os conceitos de céu, os conceitos de permanência, os conceitos, né, a criança vai tendendo a se instalar melhor nessa realidade. Então aqui, olha só, o Ag Melo, né, Júnior, falou que 2 velórios, 2 mortes, 2 perdas, Sheila Cristina 3, Sâmia 3, Milena
Caramba, Milena, temos um recorde aqui também. Milena, 5 velórios só no ano passado, né? Então, Esther, 3, é isso. Né? Não passa muito disso, né? Cristina Cristaldo aqui, ó, já bateu o recorde. Cristina, você furou aqui a nossa média, bateu 8, né? Mas a verdade é essa, a verdade é que, veja, vida em comunidade, a Milena fala, então realmente, né, acaba sendo mais gente. Claro, as pessoas que não têm essa tarefa, por exemplo, eu assisti, né, eu acompanhei pessoalmente muitas dezenas de mortes porque eu dei plantão em CTI durante um tempo, né? E, enfim, e muitas vezes eu até era chamado para batizar, né, as pessoas e tal. Então, realmente, eu tenho uma experiência ali de transição, uma experiência de passagem, né, que não é aberta à maior parte das pessoas, porque as pessoas não têm esse trabalho, não são médicas, não são enfermeiras, não são técnicas de enfermagem, né? Então, a pessoa que vive normalmente por aí, né, que não tem isso por ofício, né, vai ter isso, 3, 4 mortes, é pouco, né? É uma experiência pouca, na verdade, né? A maior parte das experiências que a gente tem na vida são várias vezes. A gente tem uma experiência para a gente poder deglutir, para a gente poder digerir, para a gente poder absorver aquela experiência. A gente precisa experienciar, precisa viver aquilo várias vezes. A morte, de fato, ela sempre é uma notícia estrangeira, é uma notícia distante, é uma notícia longínqua, é uma notícia não desejada, uma notícia inesperada. Então, o que a gente pode fazer, né, na prática para que a gente possa ajudar os nossos filhos a entender que isso faz parte da estrutura da vida, né, que faz parte da estrutura humana? Por exemplo, e é uma coisa muito curiosa, né, a gente dar animaizinhos de estimação para nossos filhos que têm uma existência muito curtinha. Por exemplo, alguns peixes, né? Peixe vive pouco, alguns peixes vivem muito, né? Alguns peixes vivem muito pouquinho, né? Então, isso vai ajudando a que nossos filhos, né, através do... Né, eles geraram ali algum vínculo, por exemplo, com um peixinho que está no aquário, que eles alimentaram, que eles viram crescer e que eles vão ver morrer também, tá? Essa é uma experiência possível que pode ir, de algum modo, ajudando os nossos filhos a encarar melhor essa realidade da morte, tá? Com um modo menos traumático, se vocês queiram, tá? Mas de modo mais natural, ou seja, isso faz parte da realidade, né? Faz parte da realidade e essa realidade vai chegar a todos nós. Então, quando o nosso filho vê, por exemplo, um peixinho boiando, um peixinho morrendo, que a gente não... Ai, meu Deus, vamos botar... Já vi pais fazendo isso, né? Deixa eu comprar outro peixe igual para o meu filho não reparar aqui que o peixe morreu. Essa é uma oportunidade única, uma oportunidade incrível, né? Para que a gente possa conversar com nossos filhos sobre a estrutura mesmo da vida, né? A estrutura mesma da vida. Então, é o contrário, né? Quando o peixinho morrer, a gente chama o nosso filho e mostra que o peixinho está morto, né? Nosso filho pode chorar, nosso filho pode sentir. Eu lembro que a primeira, não foi a primeira experiência de morte que eu tive, não, mas a primeira experiência de perda sentida que eu tive de animal de estimação me ajudou bastante. Eu perdi uma tartaruga, né? Uma tartaruga foi exatamente assim, né? Uma tartaruga ficava na varanda lá de onde eu morava. Eu acho que um rato entrou na varanda e comeu a minha tartaruga, ficou só o casco dela. Eu fiquei chocado com aquilo. Falei, meu Deus do céu, a tartaruga foi embora, né? Foi bom, né? Foi bom para mim. Então, pronto. Que a gente não prive nossos filhos dessa noção da morte mesmo, tá? Então, pelo contrário, né? Ajuda bastante introduzir nossos filhos nessa realidade, às vezes, talvez, através dos animaizinhos de estimação, é uma coisa que pode ajudá-los aí, tá? Então, se essa é uma preocupação que está na nossa cabeça, né? Então, pronto, a gente vai lá e compra um peixinho, né? Peixe é fácil de cuidar, né? Baratinho, não dá custo nenhum, né? E vamos só esperar, quando a gente compra o peixe, para esperar ele morrer, para a gente poder introduzir esse assunto, tá? Com eles. Olha aqui, a Glória Marcial tem uma experiência rara, né? Ela viu a mãe morrer, né? Muitas vezes hoje, com o advento dos grandes centros urbanos, né? Com os hospitais, a gente delega a passagem para a equipe médica, né? Então, pouca gente tem experiência de ver morte, né? A passagem verdadeira. Eu acompanhei meu avô morrer também, Glória Marcial. Assim, eu estava lá quando ele fechou o olho, deu o último suspiro, né? Então, é uma experiência que pouca gente tem, né? De estar ali presente, tentando ajudar, tentando dar os últimos recursos para que o seu ente querido, né? O seu pai, sua mãe, seu avô, né? Faça uma passagem. Olha só que coisa curiosa, né? Eu vi meu avô morrer e meu pai, né? Anos antes, não deixou o meu avô morrer, né? Meu avô teve uma parada cardíaca na frente do meu pai, e meu pai foi lá e reanimou o meu avô. E meu avô voltou, né? Foi reanimado, depois viveu muitos anos, e depois eu estava ali presente quando meu avô de fato morreu, que ele já estava fora de possibilidade terapêutica, etc. Tinha um câncer bastante grave, né? Cerebral, etc. E, enfim, aí meu avô acabou morrendo. Mas é uma experiência rara, Glória, tá? Uma experiência rara, sim, tá bom? Bem, todo mundo aqui dando seu testemunho, muito bom. Depois eu vou ler cada um deles com muita atenção, como eu costumo fazer. A gente já falta apenas 30 segundos aqui para acabar o nosso tempo regulamentar. Eu falei que ia falar, né? Eu acabei dizendo que ia falar sobre o abuso sexual. Não vai dar para a gente falar isso muito na aula, na transmissão de hoje. No entanto,
eu só queria falar uma coisa para vocês. É muito difícil a gente dar recursos, né? Tanto seja através de livros, seja através de conversas, né? Para que a gente possa proteger os nossos filhos pequenos ali. O mais importante é que a gente crie uma estrutura de proteção para eles, né? Então, não deixá-los sozinhos com adultos, etc., que a gente não confia, é uma das atividades que mais previne abuso sexual em crianças. Tá? Mas depois eu falo disso com mais calma. Agora não daria para falar. Tá bom, pessoal? Então, então é isso. Já ficamos por aqui. Não deixem de compartilhar essa transmissão para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Vocês puderem agora clicar aí no compartilhar, né? E botar o tema lá para mim, por favor, na sua timeline, né? Escreve aí que a gente falou sobre a morte hoje, porque eu acabei não botando, acabei esquecendo aqui de botar. Tem algum problema aqui, acabei esquecendo de botar aqui o título da transmissão de hoje, tá bom, pessoal? Então, peço a vocês que compartilhem aí essa nossa transmissão e que estejam aqui amanhã ao vivo para o nosso compromisso diário. Então é isso, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus. Até amanhã.